E muito bem, meu povo. Vamos ver o que que a gente tem para estudar hoje, né? A gente começa, eu espero o Michael entrar, diz aí. Falta o Jonas, né? O Jonas vai entrar, mas ele está ocupado com algumas coisas lá. Ok, então vamos começar, né? Vamos orar. Pai amado, obrigado a Deus pela tua graça, teu amor e tua bondade, ó Deus, que nos traz aqui, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, ó Deus, sobre a vida desses irmãos que aqui se unem, ó Deus, para estudar e conhecer mais sobre como funciona a tua igreja, Senhor. Nos abençoa, nos dá graça, a iluminação do Teu Espírito Santo e precisão no uso da lei, Senhor. Que o Senhor possa manifestar graça, ó Deus, e bondade, ó Deus, em nossas vidas. E que o Senhor abençoe, ó Deus, o irmão Abílio, ó Deus, o Márcio, ó Deus, o Maico, o Jonatas, ó Deus, que está para entrar, ó Deus, o Juan, ó Pai. Os irmãos que acompanham o nosso conteúdo, ó Deus, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Obrigado por este momento, por esta hora, ó Pai, que o Senhor possa dar a graça, ó Deus, de desfrutar, ó Deus, do conhecimento do Senhor. Essa oração que nós fazemos em Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos. Alguma dúvida, irmão, sobre o que nós estudamos até agora? Tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, né? Ok, se tiver dúvida, pode perguntar, viu? Eu vou compartilhar aqui a nossa projeção. A nossa aula hoje, a nossa aula hoje promete, viu? Peraí, eu vou colocar em canto inteiro, completo, e vou compartilhar de novo. Ok, pessoal, estão vendo minha tela? Oi? Ok, muito bem. Então, a nossa aula de hoje, ela vai se tratar do capítulo da aula 11, trata dos concílios na IPB, ou como funcionam os concílios na IPB, ok? Então, vamos lá. A título de introdução, eu quero lembrar que hoje nós iniciaremos um estudo importante sobre os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que eles são e como funcionam. Essa é a grande pergunta, né? O que é um concílio e como ele funciona? Este, por assim dizer, é o coração de todo o sistema presbiteriano, que herdamos de nossos pais do passado. O coração do sistema presbiteriano não é necessariamente a ideia de ter um presbítero na igreja, mas de existir um conselho de presbíteros. Então, o concílio na igreja presbiteriana, ela é, por assim dizer, o coração do próprio sistema, né? O sistema ele precisa ser conciliar, ele não pode ser hierárquico episcopal, ele precisa ser, ele precisa ser conciliar. Então vamos trabalhar aqui os concílios em geral. Artigo 59 da nossa CIPB diz que os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil são assembleias constituídas de ministros e presbíteros regentes. Note que aqui os concílios, eles são assembleias constituídas de ministros e presbíteros regentes. Aí cabe uma pergunta: a Assembleia da Igreja, ela é uma reunião conciliar ou ela não é uma reunião conciliar a partir dessa definição? E aí, o que é que vocês acham? Por que que ela é conciliar?
Presta atenção, no final do ano, o que é que acontece? A Assembleia da Igreja é convocada para prestar relatório, né? Veja, os concílios da Igreja são assembleias constituídas de ministros e presbíteros regentes. Na Assembleia Geral da Igreja, só existem ministros e presbíteros presentes? Membros também, tá? Então, nesse processo, a gente pega essa definição e joga no lixo? Não, porque a Assembleia da Igreja local, ela é uma reunião pública de quem? Do Conselho. Entenderam aqui? Então, a Assembleia Geral da Igreja, ela é uma reunião pública do Conselho. Então, é um concílio que funciona ali. Em que sentido? Os presbíteros e ministros estão presentes, dirigindo aquela assembleia, dirigindo aquela reunião, porque é a reunião do Conselho da Igreja. A gente chama de reunião da Assembleia porque o ato é da Assembleia, mas a provocação dela é pelo Conselho. Lembra que a gente já viu isso lá, acho que na terceira aula do curso, que a gente falou que a Assembleia ela é provocada pelo Conselho. É o Conselho que provoca ela. Né? Então, ela é uma reunião pública do Conselho. Então, essa divisão se enquadra também na Assembleia da Igreja. Ok? Alguma pergunta? Ok. Seguindo aqui. Então, os concílios da Igreja são assembleias de ministros ou presbíteros docentes e presbíteros regentes. Então, a Assembleia da Igreja é exatamente isso aqui. Ou seja, todos os concílios são assembleias de pastores docentes e regentes. Todas as questões administrativas, doutrinárias e disciplinares são decididas e resolvidas em assembleias com votos majoritários. A Assembleia Conciliar, no sistema presbiteriano, tem um duplo poder. Qual é o poder dele? O legislativo e o executivo. Ele produz, né? A Assembleia Conciliar ela produz as leis e ela executa as leis. Os concílios superiores têm comissões executivas e um secretário executivo que executam suas ordens plenárias, ou seja, as ordens que são decididas nas plenárias devem ser executadas pelo secretário executivo daquele concílio. O concílio básico da igreja não possui comissão executiva, nem secretário executivo. Em virtude de sua ligação direta com a igreja e sua identidade com ela, suas decisões são efetivadas e aplicadas por ação em conjunto. Então, o que acontece? Na Assembleia da Igreja, não, no Conselho Local, não há uma comissão executiva. Vamos criar. Eu lembro que outro dia alguém falou assim: vai ter a reunião executiva do Conselho. Isso não existe reunião executiva do Conselho. Existe reunião do Conselho. Ok? Como também uma vez alguém falou aqui no nosso conselho que vai fazer uma reunião executiva extraordinária. Isso não existe reunião executiva extraordinária. Reunião executiva é reunião executiva. Ok? Alguma pergunta? Seguindo aqui. Artigo 60. Esses conselhos são Conselho da Igreja, Presbitério, Sínodo e Supremo Conselho. Então você nota que na Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem 4 conselhos. O Conselho Local, o Presbitério, o Sínodo e o Supremo Conselho. Tá? Você pega a Confissão de Fé do Westminster, quando vai tratar lá de sínodos e concílios, ela preconiza 3 concílios. Quais são eles? O Conselho da Igreja, o Presbitério, Sínodo ou Assembleia Geral. Né?
no nosso sistema é Conselho da Igreja, Presbitério, Sínodo e Assembleia Geral. Então você tem 4 estruturas conciliares. A figura do sínodo ele se torna um concílio, como que se diz, permanente também no sistema, né? Quando na verdade o sistema original ele é um concílio ora um ou ora o outro, né? O sínodo, concílio que pode ser um concílio nacional ou uma assembleia geral, que é também a mesma ideia de um sínodo, né? Então você vai ter essa questão no presbiterianismo brasileiro dessas 4 assembleias ou esses quatro concílios. Agora, um detalhe importante. Observe isso aqui. Eu tenho um Supremo Concílio que, por assim dizer, governa o sínodo, por assim dizer, governa o presbitério e, por assim dizer, governa o conselho local. E aí, o que é que vocês acham dessa ordem aí? É como funciona o nosso sistema? Michael? Representa o sistema presbiteriano? Vamos lá. Vamos lá. A estrutura aqui é a estrutura de uma hierarquia, né? Estrutura hierárquica. Ok? Estrutura hierárquica. Agora vamos dar uma olhada como é que funciona. Vamos ver. E aqui, essa imagem agora. Conselho local, presbitério, sínodo e Supremo Conselho. Qual das duas figuras estão corretas? É. Não, em termos de como é o sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano, como é que ele é? Essa roupa é não tem E aí, quem disse que era a segunda? É o Márcio, né? É porque eu não tô vendo vocês, viu, gente? Eu só tô sem retorno, sem. É por isso que eu tô perguntando. Ok, mais alguém concorda ou discorda do Márcio? Ah, certo. Ok, entendi. Mais algum? Ok. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Veja, já temos temos um empate. Um disse que é a segunda pirâmide, o outro disse que é a primeira pirâmide. E aí? O Michael. Vamos dizer assim. Vamos imaginar a seguinte. Vamos imaginar a seguinte cena, Michael. Dissolvemos todos os presbitérios.
Existe sino de Supremo Conselho? Não. Por quê? Não, não é isso. É por causa de algo muito mais amplo. É porque o sistema ele é conciliar presbiteriano. Ele não é hierárquico episcopal. Entendeu? Aqui, entendeu, Abílio? O sistema não é hierárquico episcopal. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. A gradação correta quanto ao governo. Por quê? O Supremo Conselho ele é provocado apenas pelo conselho local. Quando começa o conselho local, presbitério, sínodo e Supremo Conselho. Não é assim que funciona? A gradação correta é essa: conselho, presbitério, sínodo e Supremo Conselho. Essa é a gradação. Gradação incorreta quanto ao governo, porque quando eu falo de governo, eu estou falando da estrutura como a igreja é governada. Nessa estrutura aqui, eu acabo caindo num episcopalismo, entendeu? Nessa primeira aqui. Essa aqui eu consigo visualizar como é o sistema. O sistema é sempre provocado do inferior para o superior. O sistema é provocado dessa maneira, ok? Isso, exato. Se essas setas aqui elas vierem de baixo para cima, aí ó, tá de boa, entendeu? Eu coloquei aqui de propósito, né? Investi de propósito só para vocês perceberem o que, que eu tô querendo dizer. Seguindo aqui agora. Agora, mais uma vez, a nossa pirâmide. Vamos lá. Em que ocasião essa pirâmide aqui que aparece está correta? Vamos lá. E essa aqui, como nós vimos, o que é que acontece? Lá a gente falou quanto ao governo. Aqui, ó, gradação correta quanto às propostas. Lembra lá? Proposta vem do concílio inferior para o superior. Lembra? Você tem uma proposta para elaborar para o Supremo Conselho tomar uma decisão. Você começa daqui embaixo e vai gradando, né? Subindo a cada nível. E aqui é a gradação correta em relação às resoluções. Então, as pessoas estão tomando essa gradação aqui como sistema governamental. Essa gradação não é como sistema governamental. Essa gradação aqui é como a resolução. O que é decidido volta de cima para baixo. Porque as propostas começaram de baixo para cima. Entenderam aqui? Isso, exato. Ele reage quando ele é provocado. Né? Todos os concílios são assim. Eles só agem de acordo com a provocação do inferior. No caso do concílio local, ele age de acordo com a sua própria iniciativa ou de algum membro da igreja. Já o presbitério não. O presbitério ele precisa ser provocado pelo conselho local para agir, né, para tomar uma resolução. E assim sucessivamente. Então, cada nível, cada gradação funciona dessa maneira no sistema presbiteriano. Então, se nós seguimos o sistema presbiteriano como ele é para ser seguido, não há o que a gente viu nos últimos anos, né? Por exemplo, o Supremo Concílio, o presidente do Supremo Concílio, que é o presidente do Supremo Concílio, ele vai lá e resolve o problema do sínodo. O sínodo pega uma igreja e muda de lugar sem consultar presbitério, que não pode, né? Quem transfere a igreja é presbitério, não é sínodo, e por aí vai. Então você tem esses problemas que acontecem dentro da igreja por causa da visão equivocada do sistema, ok? No primeiro caso, está errado quanto ao governo, mas nesse segundo caso está correto quanto à gradação de proposta e de resolução. Ok? Alguma pergunta? Abílio? Ok. Eu fiz aqui, mas a gente poderia pegar o seguinte, a gente poderia pegar aqui a seta e colocar a seta subindo, entendeu, Abílio? As setas subindo, entendeu? Pegar essa seta, né? Você pode colocar ela subindo, porque você consegue identificar que a gradação
sobe, mas ela também desce. Então é uma seta subindo e outra descendo. Entendeu? Exato, exato. Bem isso. Então o sistema presbiteriano ele funciona dessa maneira. Ele não é episcopal porque ele é conciliar. Tanto é que ele é facilmente desfeito. Ele é facilmente desfeito. Por que ele é facilmente desfeito? Porque se você notar, a vida da igreja presbiteriana está no conselho e no presbitério. Quem ordena pastor? Presbitério. Quem encaminha pastor ao presbitério? Conselho local. É o candidato, né? O candidato é o conselho local. Quem ordena é o presbitério. Se eu tiro a figura do presbitério, eu só fico com as igrejas locais. Elas ficam independentes. Morre sínodo e morre supremo concílio. Não tem. Esses dois níveis aqui não existem. Por quê? Porque quem demanda toda a autoridade eclesial está no presbitério. Né? O Supremo Conselho, já viu alguma ordenação do Supremo Conselho? Alguém sendo ordenado no Supremo Conselho? Ou alguém ordenado no Sínodo? Não tem, né? Onde é que é ordenado? No presbitério. Qual o local da ordenação? Igreja local. A gente essa é a grande entrave do presbiterianismo, né, para muita gente. O pastor, como membro do presbitério, ele acaba. É porque nós não somos congregacionais, né? Então, o sistema presbiteriano não permite que o pastor seja membro de igreja local. Ele tem que ser membro do presbitério que é responsável por ele, do concílio. Ele é membro do concílio, mas ele é membro ex officio da igreja local. Se eu transformo o pastor num membro da igreja local, como é um membro comum, eu vou ter um problema de nomenclatura. A igreja deixa de ser federativa e ela passa a ser confederativa. Por exemplo, as igrejas reformadas são confederativas. Os pastores são membros das igrejas locais ou de alguma igreja local. Então, por exemplo, a igreja reformada do Brasil, no Grande Recife, tinha um pastor Kenneth Whiskey. O pastor Kenneth Whiskey ele era de Ontário, Canadá, da igreja de lá. Ele era membro dessa igreja. E a igreja, todo ano, reconduzia ele ao ministério e mandava ele como missionário para o Brasil. Ele ficou 8 anos assim. Quando um pastor ele perde a eleição na sua igreja local, na igreja reformada, ele volta a ser membro comum. Ele não é mais pastor. Ele perdeu o ofício e a sua vocação acaba sendo questionada nesse sentido, né? Então, nas igrejas reformadas, o pastor ele é membro da igreja local. Nas igrejas reformadas, o princípio é confederativo e não federativo. Ou seja, cada igreja local ela é independente e é ligada nos seus laços de unidade através da confissão de fé e dos catecismos e dos canos de Dort. Então, a confissão de fé belga, o canos de Dort e o Heidelberg, essas formas de unidade são os laços de unidade da Confederação de Igrejas Reformadas. Então, há uma diferença grande aqui. Eles são presbiteriais, não presbiterianos. Entenderam aqui? Michael? Ficou claro, não foi? Artigo 61. Os concílios guardam entre si a gradação de governo e disciplina, e embora cada um exerça a jurisdição original e exclusiva sobre todas as matérias de sua competência, os inferiores estão sujeitos à autoridade, inspeção e disciplina dos superiores. Aqui é o que eu falei, né? Cada concílio tem sua gradação e sua própria disciplina. Embora cada um tenha a sua própria jurisdição original e exclusiva sobre todas as matérias que competem a eles, os inferiores estão sujeitos à autoridade, inspeção e disciplina dos superiores. Né? Isso está lá no artigo 83, artigo 88 do nosso manual presbiteriano. Né? Aqui é bem básico aqui o que está sendo colocado. Então, o que é que eu tenho? Os concílios, eu tenho o Supremo Concílio, ele pertence ao grupo de concílios, né, da igreja. O sínodo, ele
está debaixo da autoridade do Supremo Concílio, o presbitério está debaixo da autoridade do sínodo e o conselho debaixo da autoridade do presbitério. Então, nessa gradação aqui, o Supremo Concílio, ele jurisdiciona, disciplina, corrige o sínodo e o presbitério. É bom lembrar que o Supremo Concílio também ele vai direto na igreja local, tá? Ele passa por esses concílios aqui, pode vir direto na igreja local. Isso é importante ser bem pontuado. Se ele for provocado. Se ele for... vou dar um exemplo aqui. Acontece uma situação na igreja local de disciplina de membro. Essa disciplina foi errada, foi incorreta, né? O conselho disciplinou de maneira errada. Esse membro apelou para o presbitério, subiu ao sínodo, subiu ao Supremo Concílio, no Tribunal de Recursos do Supremo Concílio, decide em favor do réu aqui. O Supremo Concílio não vai trazer as demandas contra o sínodo ou contra o presbitério, vai mandar direta a demanda contra o conselho local, que processou, fez o processo eclesiástico errado. Entendeu? É assim que funciona. Alguma dúvida aqui, gente? Porque aqui o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo, aconteceu lá em Recife, né? Uma grande igreja de Recife, um pastor ensinou uma coisa errada lá na igreja, um presbítero entrou em ação no conselho local, pedindo para que o pastor se retratasse, que aquilo que tinha dito não tinha base confessional, na confissão de fé, no catecismo não tinha base nenhuma. E aí o pastor ele simplesmente reuniu o conselho e disciplinou esse membro, esse presbítero. Esse presbítero pegou, subiu ao presbitério, o presbitério remeteu o caso ao sínodo, o sínodo mandou para o Supremo Conselho, no Tribunal de Recursos lá. Lá, quando se debateu a situação, todo mundo pensava que naturalmente, né, geralmente se pensa naturalmente, ele vai vir pegar cada esfera até chegar ao conselho local. Não, ele veio direto para o conselho local. Ele vem direto para o conselho local. Só vocês agiram errado, peçam perdão ao irmão e se retratem. E retirem a disciplina. Pronto. Foi o que eles fizeram, né? Eles tiveram que fazer isso porque a decisão chegou aqui em cima. Então, o Supremo Concílio, a gente vai ver isso no outro slide, vou mostrar para vocês, mas isso aqui é importante, porque o Supremo Concílio é a reunião de todos os sínodos, presbitérios, todos os concílios, né? Todos os concílios da igreja abaixo do Supremo. Entendeu? Então, que é importante a gente sempre pensar nisso. Oi? Não, não pode. Tem que passar pelo conselho. É claro que isso é um tiro no pé, né, por assim dizer, né? Porque o conselho ele pode simplesmente preparar previamente a sua defesa, jogar um sistema de arrazoamento, né? Elaborar sua própria defesa, porque ele é parte no processo e ele julga o próprio processo. Isso é horrível pelo sistema, não pode, não deveria ser assim. O que é que geralmente acontece? O conselho recebe pelo sigilo, engaveta a denúncia, a queixa, alguma coisa assim, e ele não remete isso, né? Originalmente, quando o conselho ele é parte daquilo que é denunciado, ele deveria se autodeclarar suspeito, e aí o presbitério deveria assumir. Mas não é o que acontece. Geralmente os conselhos ficam agarrando, segurando até... Aí o membro, quando vê que não há solução do problema, o que é que ele faz? Aí ele remete ao presbitério. Por isso que é bom, quando ele vai fazer uma queixa, ele leve duas cópias, uma que fica no conselho e outra que fica na mão dele. E aí, se o conselho se furtar a encaminhar, porque ele pode, o conselho pode dizer assim, nós não queremos dar prosseguimento ao documento. O conselho pode. E aí, o membro ele entra direto no presbitério, mas não pode ir direto, sem primeiro passar pelo conselho. Não pode não. O presbitério não pode aceitar a denúncia. O presbitério tem que mandar voltar para o trâmite legal. O trâmite legal qual é o trâmite legal? Inferior para o superior. A gente vai ver isso no artigo 63 da CI. Ok? Alguma dúvida aqui?
Veja, julgar a legalidade de ordenação não é competência do sínodo, é do presbitério. Né? O sínodo ele pode questionar a legalidade do fato, mas quem tem a prerrogativa de fazer isso é o plenário do presbitério. É o plenário que vê a eleição. Não, não pode. Ele não pode. Tá? Olha só, porque olha o que diz o nosso manual. Artigo 91. O sino da Assembleia de Ministros e Presbíteros que representa os presbitérios de uma região determinada pelo Supremo Conselho. O sínodo constitucionado pelo menos 3 presbitérios, 5 ministros e 2 presbíteros constituem o número legal para o funcionamento do sínodo, desde que estejam representados 2 terços dos seus presbitérios. Agora, competência do sínodo. Olha só a competência do sínodo. Organizar, disciplinar, fundir, dividir e dissolver presbitérios. O que ele pode fazer nesses casos? Ele pode dissolver ou disciplinar o presbitério por agir de maneira inconstitucional. Mas ele não pode fazer nada em relação àquele ministro. Entendeu? Ele não pode fazer. Ok? Ele pode resolver dúvidas e questões que subam dos presbitérios, superintender a obra da evangelização, da educação religiosa, do trabalho feminino, ou da mocidade, bem como das instituições religiosas, educacionais, sociais, no âmbito sinodal, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Supremo Conselho. Ele pode designar ministros e comissões para a execução de seus planos. Ele pode executar e fazer cumprir suas próprias resoluções e regir o Supremo Conselho. Ele pode defender os direitos, os bens e privilégios da Igreja, apreciar relatórios, examinar atos do presbitério, de sua jurisdição, lançados nos livros respectivos e observações necessárias, responder às consultas que lhe forem apresentadas, propor ao Supremo Conselho as medidas que julguem de vantagem geral para a Igreja. Entendeu? Não entra aqui a questão do ministro. Por quê? O presbitério é que tem a jurisdição sobre o ministro e não o sínodo. Depender aqui. Oi. Fala, Márcio. Não, eles não podem. Você não pode derrubar a candidatura, não. Você não pode, não. O sino pode fazer com que o presbitério faça cumprir a resolução proporcional. Entendi. Tá, ele pode orientar ao sino, ao presbitério derrubar as candidaturas. Ele pode. E aí pode, pode, porque é prerrogativa do presbitério. Ordenar, é isso que eu estou falando, gente. Eu venho falando com você já há um bom tempo, né? Nós vamos virar uma igreja que vai depender de resoluções da JET. A JET decidiu que só pode ser ordenado, né? Criou lá aquele negócio lá de como é? Seminário de idôneo, aquele negócio de seminário de idôneo e tal.
um desdobramento de uma questão da nossa CI. E aí, hoje, os sínodos, os presbitérios querem seguir a risco que a Rejete disse. Então, você tem um ministério, um MEC dentro da IPB, que vai engessar o sistema presbiteriano. E aí tem um grande ponto. Olha, o grande ponto é o seguinte: é os presbitérios serem presbitérios. Isso não, olha, isso aqui não diz respeito a vocês, não, isso diz respeito a nós. Nós é que temos a autoridade para ordenar ou não ordenar. O sino não tem autoridade para ordenar ministro. O sino pode fazer com que o presbitério ele faça cumprir as opções do Supremo Conselho. Pode. Pode dissolver o presbitério? Pode, mas o sino não pode ordenar e dizer quem vai ser ordenado ou não dentro do presbitério. Ele não pode, não. Se os trâmites foram legais, se houve e a grande falha dos presbitérios é esse. Cara, assim, tu quer mandar o cara para o Martin Busse, tu sabe do problema que é mandar para o Martin Busse, por exemplo, com essa resolução que tem na Inajet, o que é que tu faz? Cria um plano diretivo de treinamento de tuturaria no próprio presbitério. Um planejamento teológico, com disciplinas, com professores e tudo mais. Eu quero ver qual é o sino que vai questionar. Se os presbitérios eles começarem a fazer o trabalho de presbitério, ó, nós vamos treinar vocês teologicamente. Entendeu? Vamos treinar vocês teologicamente. Ah, então, quem é bom em grego aqui? Vamos colocar fulano. Quem é bom em hebraico? É fulano. Quem é bom em eclesiologia? É fulano. Quem é bom nisso aqui? É pronto. Vamos montar uma grade, vamos pegar os nossos candidatos e fazer com que o nosso presbitério faça um trabalho de mentoria eclesiástica, teológica, através da educação religiosa. Pois é isso que eu estou falando, sabe? Então, assim, eu digo eu, pastor, os outros pastores, nós acabamos entregando a educação teológica à JET. A educação teológica do presbitério é do presbitério, entendeu? Ah, eu tenho um seminário ali, B, C, D, não, bota um seminário da IPB. Não, quem foi que disse que o seminário da IPB é a chancela para ordenar alguém? Não é, gente. Não é, não é. Ah, pastor, você é contra o ensino teológico? Não, eu me formei, né? Eu estudei no seminário teológico presbiteriano. Eu sou contra você engessar o presbitério, que é o concílio de origem de ordenação, usando a desculpa de um presbitério ou da indemnidade de um em negação de outro. Pelo amor de Deus. É um monopólio, um monopólio. Então, assim, eu defendo hoje, pronto, eu estou numa região onde, para mandar um candidato para um seminário da nossa PP, o custo é alto, é enorme. Eu defendo que o presbitério deve se ocupar com a educação teológica dos seus candidatos. Pronto. Né? Não, sim. Instituto Teológico. É isso. Agora, o perigo disso, viu, Abílio, é às vezes você preparar mal o obreiro. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso também. São uma faca de dois gumes. Sim.
Rapaz, eu digo o seguinte, sabe, Abelha? Um cara que está em São Paulo, que tem um seminário ali perto, meu irmão, manda ele pro seminário. Pode mandar. Né? O cara que está no Ceará, brabo, no interior brabo, ou lá no Maranhão, ou lá no Piauí, ou aqui na Bahia, meu irmão, tu vai mandar o cara lá para Cochichina lá, tu vai tirar o cara do campo durante X anos. Ó, gente, vocês me avisam quando o tempo acabar aí, porque esse link não é um link pago, tá? Eu não consegui pagar o bichinho esse mês. Aí quando cair, vocês me avisam para fazer um novo link, viu? Então, o que é que acontece? Você manda o cara para Conchichina lá, nas cucuias lá, o cara fica 4 anos preso e o campo fica 4 anos parado. Né? Então, a gente precisa... Exato, exato. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Assim, eu defendo que o presbitério precisa resgatar sua autonomia enquanto presbitério. Porque um negócio desse que o Márcio mencionou aí é inconcebível. O que é que tem a ver a igreja da Conchichina com a igreja de Florespina para falar lá? Não, mas, não, cara, não te mete nisso não, entendeu? Agora o presbitério também foi fraco. Assim, ó, não, aqui ordenação é competência nossa. Né? Se a igreja lá está achando ruim, entra com documento aonde? No presbitério aqui. Porque vai subir, tá virando STF? Pelo amor de Deus. Né? Então, é isso. Então eu tenho os concílios, né? Eles estão ligados gradualmente dentro dessa estrutura, tá? Seguindo aqui, o artigo 62 diz que os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil estão em ordem ascendente. São conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja local. Presbitério, que exerce jurisdição sobre ministros e conselhos, está vendo? De uma determinada região. Sínodo, que exerce jurisdição sobre 3 ou mais presbitérios. Supremo Conselho, que exerce jurisdição sobre todos os concílios. Sobre todos os concílios. Então, tem um conselho local, sua jurisdição está na esfera da educação, né? Ou seja, escola dominical, essas coisas todas, é competência do conselho local. Autarquia, juntas e autarquia, junta diaconal, junta teológica. O conselho pode montar uma junta teológica também para ensinar teologia para o pessoal lá na sua igreja e tal, né? Um nível básico de teologia pode, tá? Autarquias, escolas, institutos, hospitais, tudo isso, né? E a questão de sociedade, as sociedades internas também estão debaixo da jurisdição do conselho local, ok? Agora o presbitério. O presbitério, a jurisdição dele é sobre... Tá, vou voltar aqui. Deixa eu voltar. Isso. É, fala. Sim. O conselho. Na, ok, na educação teológica, o pastor ele vai apresentar ao conselho o plano de aula que será desenvolvido durante o período letivo. Então, ele apresenta qual revista vai ser usada, se ele vai usar a revista, qual conteúdo ele vai aplicar, as pregações que serão ministradas, e isso passa pelo crivo do conselho. O conselho analisa isso e entende que a prerrogativa é do pastor da igreja e vai aplicar como o pastor designa, ou a oferecer um conselho melhor de como seria aplicado aquilo. Mas a educação ela tem que passar pela mão do conselho nesse sentido, né? Eu tenho escola dominical, quantas revistas vão comprar? São X revistas. Qual é o conteúdo? O pastor disse que o conteúdo é esse aqui. Então, a pessoa capacitada para isso no sistema presbiteriano é o pastor da igreja. Ele funciona como se fosse o coordenador acadêmico do conselho, ok?
O conselho, é o conselho, o conselho que diz. É, o conselho vai dizer, é não, é não. A gente- Abílio, ficou mudo. Veja, primeiro, quando isso acontece, é porque o conselheiro não se fez presente na Assembleia da Igreja, da sociedade. Então, a ideia é sempre que o conselheiro esteja lá presente. Mas, eventualmente acontecendo, e o conselho percebe que aquela não foi a melhor escolha, aquela eleição é anulada pelo conselho, o conselho anula aquela eleição e remarca uma nova eleição da sociedade. Ok? Porque não é porque é uma sociedade interna que ela não está acima do conselho. Tá? É, exato, exato. Não é porque teve assembleia que tá válido. Não, 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 devagar. A assembleia, quando é que a assembleia é soberana? Quando ela cumpre os trâmites legais. Quando ela não cumpre os trâmites legais, ela não é soberana. Mais alguma pergunta aqui, gente? Sim, pode sugerir nomes, né? Pode sugerir nomes. Né? É um caso raro. Acontece, mas é uma coisa rara. Tá? É bem raro de acontecer. Ok? A nível de presbitério, nós temos a jurisdição dele, aqui, a questão da jurisdição, viu Márcio? Aqui, ó. O presbitério tem jurisdição sobre as igrejas, né? E sobre os ministros, a jurisdição deles, né? Então, igreja um, igreja 2, igreja 3, igreja 4. São quatro igrejas para formar um presbitério, né? Então, e os ministros estão ligados às suas igrejas, eles são membros da igreja ex officio, tá? Todo pastor na igreja ex officio. Por isso remonta lá aquela questão lá que você levantou, viu, Michael, sobre o pastor ser membro do presbitério, né? Então, ele é membro do presbitério, mas também ele é membro ex officio da igreja. Ok? Então, toda a jurisdição presbiterial está aqui. Alguma dúvida? Muito bem. Quantos minutos eu tenho aí, gente? Tenho 10 minutos ainda, né? Artigo 63. Os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, em ordem ascendente, são esses, né? Então, nós vemos o presbitério, agora o sínodo. O sínodo tem jurisdição sobre quem? Sobre três presbitérios. Aqui, tá vendo? Essa é a jurisdição do sínodo. Então, o sínodo, ele interfere no presbitério em termos administrativos, tá? Ele pode fazer isso. Mas ele nunca pode se opor a algumas situações que são prerrogativa do presbitério ou entrar em áreas que são prerrogativa do presbitério. Esse caso que vocês levantaram agora é prerrogativa do presbitério. E se a igreja lá entrou com um documento direto no sínodo, não pode, né? Isso já é nulo de pleno direito, né? É nulo, ok? E agora nós temos o Supremo Conselho, aquilo que eu falei lá para vocês no início, né? O Supremo Conselho ele abarca todos os concílios locais, presbitérios e sínodos. Então ele é a Igreja Nacional. Por isso que ele pode tratar diretamente com cada concílio, ok?
Alguma pergunta aqui, gente? Vamos lá para o artigo 63. Artigo 63. Nenhum documento subirá a qualquer concílio, senão por intermédio do inferior competente, salvo quando este recusar ser encaminhado. Ok? A exceção está aí. Então, o Supremo Concílio tem sua jurisdição. Peraí, gente, peraí, aqui tá errado, tá? É esse aqui. Então, vamos lá. Como é que eu chego até a um documento ao Conselho Superior, né? São esse tipo de documento: consulta, queixa, denúncia ou proposta. Queixa e denúncia é quando o concílio ele é tribunal. Consulta e proposta quando o concílio ele age de maneira administrativa, ok? Esse artigo aqui ele se centraliza na administração, não na queixa e denúncia, que é a questão de tribunal. Então vamos lá. Eu tenho lá o concílio maior, ele pode receber todas essas propostas aqui, propostas de consulta, denúncia e queixa quanto ao tribunal. E o concílio menor. Então o que acontece? Isso aqui sobe pelo concílio menor ao concílio maior. Quando o concílio menor ele rejeita alguma dessas esferas aqui, aí o proponente pode reconhecer e ir para o concílio maior. Então é o caso aí, a pessoa chegou, aí achou que não foi legal a ideia dos irmãos terem estudado em outro seminário teológico e tal, pá, o concílio achou inviável, aí o concílio o que é que ele faz? Ele formula um documento, apresenta ao presbitério, que é o concílio menor, para o concílio menor debater. Se o concílio menor ele não quer debater, ele decide encaminhar o documento ao sínodo. Ele faz lá a proposta, eu quero encaminhar o documento ao sínodo. Aí o concílio menor recebe o documento, mas ele, se ele recusar se encaminhá-lo, aí o proponente direto ao concílio maior, que nesse caso é o presbitério. Entenderam aqui? Pode falar. Abre o microfone. Ficou claro, não foi? Seguindo aqui. Agora, os trâmites legais. Os trâmites legais dos documentos são o do membro da igreja ao conselho, do conselho ao presbitério, do presbitério ao sínodo e do sínodo ao Supremo Conselho. Essa é a gradação. Tá? Aqui eu estou mostrando a questão que é administrativa, ok? Então, na questão administrativa desse procedimento, esqueçam que denúncia e queixa, porque não é questão administrativa, aqui é questão disciplinar. Né? Eu coloquei só para exemplificar como funciona a coisa. Então, para que a denúncia e queixa seja aceita, tem que haver tribunal. Alguma pergunta? Pode entrar direto para o Conselho Superior. Né? Sim, pode sim. Se ele entrou no documento, ele entrou com o documento no conselho local. O conselho local não resolveu o problema, não deu atenção à demanda que ele solicitou ao proponente. O proponente pode encaminhar documento, o mesmo documento ao presbitério e fazendo ciência de que deu ciência ao conselho inferior e o conselho inferior não tomou as devidas providências. Sucintamente. É desse jeito. Ok? Isso na esfera administrativa, pois não. É feito ao conselho e o conselho encaminha ao presbitério.
É feito ao conselho e o conselho caminha ao presbitério, porque o conselho não tem jurisdição para julgar o pastor, né? A jurisdição é do sínodo, é do presbitério. Então a pessoa tem uma denúncia contra mim, ele procura direito, ele procura o conselho para o conselho resolver. Entendeu? O conselho resolve fazer o quê? Encaminhar o caso ao presbitério, para o presbitério de lidar com a demanda. Porque o conselho pode aconselhar, o conselho pode exortar, mas o conselho não pode disciplinar o pastor da igreja. Quem tem competência para isso é o conselho maior, nesse caso, o presbitério. Ok? Alguma pergunta? Tanto é que quando nós vimos aqui a jurisdição, nós vimos que a jurisdição original do conselho é sobre a igreja local e seus membros, não sobre o pastor, né? Tem 2 minutos, então vou gerar outro link para a gente continuar aqui. Já está perto de terminar aqui a aula. Deixa eu só. Vou parar aqui, compartilhar. Eu vou gerar aqui outro link, tá, gente? Deixa eu gerar outro link aqui e a gente já volta. Gerando outro link. Outro link gerado. Deixa eu tentar aqui achar outro grupo. Eita, Jesus. Aqui achei. Meu Deus do céu.
Oi, Abílio. Eu vou sair que eu não estou ouvindo vocês, não. Deixa eu sair e voltar, tá? Oi. Estão me ouvindo? Pronto. Valeu. Deixa eu voltar aqui. Volta o Márcio entrar, né? Ah, sim. Cara, assim, eu defendo muito a ideia de que o elemento da ceia deve ser feito no culto público. A recepção tem que ser no culto público. Né? Então, água benta não é culto público. Na minha não tem cultinho, graças a Deus. Cara, você vai lá e leva. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Agora sim. Pois é, pois é. Ou por exemplo, o cara está participando do culto online. O que impede ele pegar um pão e um vinho lá na casa dele? Pão ou vinho não, porque o pessoal usa muito suco de uva, né? O pessoal tem até um pavor de vinho. Aí pega um pão e um suco de uva e participa em casa, não participa da ceia. Sabe? Essas coisas não dá não, dá não, dá não. Tô ouvindo.
Ok, ok. É, a gente só tem dois artigos para tratar agora. Eu vou só compartilhar aqui, a gente vai tratar. A aula está gravada, tá, gente? A aula está gravada. Eu vou. Maldade, você não é maluco, não é maldoso. Foi. Tô aqui na sala. Tô aqui. Olha só, então Na nós vemos aqui os cozinha. trâmites legais, né? Vamos para o artigo 64, Na cozinha. é o último artigo, na verdade. O artigo 64, de qualquer ato de um concílio, caberá recurso para imediatamente superior dentro do prazo de 90 dias a contar da ciência do ato impugnado. Né? Então, aqui você tem o momento. Esse recurso não terá efeito suspensivo. Então, se você viu um ato administrativo do concílio que você viu que não é coerente, não é um ato realmente legal, você cabe recurso, você pode ir apelar para o Conselho Superior. Né? Então, tem um concílio maior e tem um concílio menor, e eu tenho uma contestação do ato conciliar. Então, eu envio essa contestação para o ato conciliar menor, né? Olha, eu não concordei com a decisão de vocês, eu quero apelar para o concílio maior. E aí ele manda o documento para o concílio maior, apelando para que a situação seja revertida. Enquanto a situação não for demandada e resolvida, o ato, o recurso, ele não suspende a ação. Tá? Ele não suspende a ação. Vamos supor o seguinte: o conselho achou por bem é, acabar o cultinho. Aí o membro da igreja achou que não cabe, não é interessante, recorre ao concílio, o concílio vai manter ainda a decisão, e aí ele vai para uma contestação conciliar superior, vai ao presbitério. Enquanto o presbitério não resolve a demanda, o cultinho não é mais realizado separado e todo mundo vai para o culto público. Entendeu? Entendeu? Continua acontecendo lá até o conselho se pronunciar sobre o assunto. A decisão foi não ter mais cultinho, né? Vai ser todo mundo no culto público. E aí o cara entrou na ação e subiu ao conselho presbitério. E aí, só que isso não suspende a decisão do conselho. Não suspende. Né? Até que o conselho superior, no caso o presbitério, tomar uma decisão em relação a esse assunto específico. Ok? Alguma dúvida aqui? Vou parar aqui de compartilhar aqui. Pronto. É isso. Michael, alguma dúvida aqui, Michael? Ficou tranquilo, não foi? Abílio, de boa, né? Ok, muito bem. Então a gente se vê na nossa próxima aula, com a graça de Deus. Vamos trabalhar o artigo 65 diante, que é bem interessante, o artigo 65, e que vai falar sobre quando você não quer recorrer, o que você faz. Né? Então, vai trabalhar isso, é o dissentimento e o voto de protesto. Né? São dois assuntos bem interessantes para a gente trabalhar na próxima aula. Tá bom? Então, um abraço, Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima aula. Vai ter dissentimento e protesto. Então, bom, você tem alguma pergunta sobre isso, Michael? Tchau, tchau, Abílio. Acontece. Acontece. É,
É, é porque, na verdade, as pessoas acabam ignorando que o conselho local é um concílio, né? Tem esse problema também. Porque a declaração aí do nosso manual diz que de cada ato de qualquer concílio cabe um voto de protesto ou discernimento se você não quiser recorrer ao imediatamente superior, né? Então, qualquer concílio você pode colocar o voto de sentimento e de protesto. Em qualquer pauta. Qualquer pauta, qualquer assunto você pode fazer isso. Ok? Não, não, não. É levar como Deus quer, né? Ok, vamos nessa. Um abraço, Deus abençoe.